Fala aí, inscritos no canal, professora Daniele Garcia. Hoje trago aqui para vocês um conteúdo da matemática básica, né? Voltado para o máximo divisor comum, o MDC. Então ele diz assim para a gente que o maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum desses números. Ele é utilizado quando buscamos o maior divisor comum entre uma série de números, maior número que divide todos os números. Então você já deve ter se deparado com algum exercício, com alguma situação, problema que você precisava calcular o MDC. Então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular, como que a gente vai achar esse maior divisor comum aí entre alguns números, tá certo? Lembrando que eu não vou trabalhar neste momento com situação problema, e sim só com a parte prática de como a gente calcula. Então para a gente poder começar o exercício, eu vou aqui sugerir, né, para que a gente calcule juntos qual que é o MDC, o máximo divisor comum, entre 20 e 24, tá certo? Então, né, qual que é o MDC aqui? Então, eu vou colocar e vou trabalhar com aquele método das barrinhas, na decomposição em fatores primos. Então, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, vou indicar aí para que vocês assistam também essa aula, para que vocês consigam compreender melhor este assunto, caso você tenha alguma dificuldade. Então, eu vou fazer aqui a decomposição do 20 e do 24, nós vamos fazer essa decomposição aqui desses números juntos em fatores primos, e eu vou começar a fazer essa divisão por 2. Lembrando que 2 é o primeiro número primo que eu tenho, o único número primo, inclusive, que é par, tá bom? Então, 20 dividido por 2 eu tenho aqui 10, e 24 dividido por 2 eu tenho igual a 12. Vou fazer mais uma vez essa divisão por quanto? Por 2, porque o 10 e o 12 eu posso dividir ele por 2. Então, 10 dividido por 2 eu tenho 5, e 12 dividido por 2 eu tenho 6. Mais uma vez eu faço a divisão aqui por 2 por conta do 6. Então, 5 já não dá para dividir mais por 2, então eu vou repetir ele aqui. E 6 dividido por 2 eu tenho igual a 3, tá certo? E agora, qual é o próximo número que eu vou fazer essa divisão? Por 3, para que o resultado aqui seja igual a 1. 5 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir ele aqui. E para a gente terminar, 5 agora eu posso dividir por quanto? Por 5, para que o resultado seja igual a 1. E aí, agora a gente vai olhar, né, e vai verificar ali quem foi o fator que foi comum na hora que a gente fez essa fatoração, essa divisão ali juntas, né, vamos dizer assim. Então, se a gente observar aqui na primeira linha, o 20 e o 24, eu dividi os dois fatores aqui por 2 ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou circular para que vocês consigam compreender. O 10 e o 12 aconteceu a mesma coisa, eu consegui fazer essa divisão aqui simultânea também pelo número 2. Porém, aqui nessa linha, na hora que eu fiz a divisão aqui do 6, eu já não consegui dividir o 5 por 2. Aconteceu a mesma coisa aqui na hora que eu dividi o 3 pelo 3 e aqui também a mesma coisa. Então, o único fator ali, né, os únicos fatores que foram comuns na hora de fazer essa divisão aqui, foram esses dois aqui. Então, eu vou fazer agora 2 vezes 2, que o resultado disso vai me dar 4. Então, o MDC entre 20 e 24 é o número 4. Além dessa maneira, você pode fazer através de uma outra maneira, que você faz a divisão e vai trabalhando com o resto. Então, eu pedi ali para vocês, né, qual que é o MDC de 20 e 24. Então, se eu for trabalhar aqui de uma outra forma, eu posso fazer assim, ó, 24 e o 20 são os números que eu quero verificar, qual que é o maior divisor comum entre eles. Então, eu preciso colocar eles, inclusive, na ordem e vou fazer uma barrinha aqui para a gente poder dividir. Esse 24 eu vou dividir por 20, tá certo? E aí, eu vou fazer 24 dividido por 20 dá 1, porque 1 vezes 20 são 20, e para 24, resto 4, tá certo? Vou permanecer até que esse resultado aqui seja igual a 0. Então, agora eu vou fazer 20, vou dividir ele por 4, que foi o valor aqui do meu resto. 20 dividido por 4, eu tenho 5. E 5 vezes 4 são 20, e para 20, quanto que falta? Nada. Zerou o meu resultado. Então, a minha conta acaba aqui, agora a gente vai analisar os fatores, né? Eu sempre olho para o último número que acompanha aqui o 0. Então, nesse caso, a gente percebe que o quê? Que é o 4.
O 4, você consegue fazer essas divisões aqui. Quando você faz 24 dividido por 4, ok. Quando você faz 20 dividido por 4, também dá certo. E aí você já chegou no quê? No máximo divisor comum. Você vai observar sempre o número que vai ser aqui, o anterior aqui ao zero. Pode observar que sempre é o mesmo número aqui na hora de finalizar, tá certo? Então, você tem ou essa opção para fazer, que eu acho e considero ela um pouco mais simples, ou você tem dessa outra forma também para resolver. Veja, treine, né, exercite aí, veja qual seja mais fácil ali para você acompanhar, tá certo? Vamos para um segundo exercício. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, qual é o divisor aqui, né, o máximo divisor comum entre o 49 e o 36. Então, eu vou fazer lá o método das barrinhas, vou colocar 49 e 36, tá certo? Vamos lá. Aqui eu posso começar a dividir por quanto? Por 2. Lembra que 36 é um número par, eu vou fazer a decomposição em números primos, então eu posso fazer aqui a divisão. 49 não dá para dividir por 2, então eu vou permanecer aqui com ele. 36 vou dividir por 2, que vai me dar 18. E mais uma vez eu posso dividir agora por 2. 49 não dá para dividir por 2, então eu permaneço. 18 dividido por 2 eu tenho 9. Agora eu vou trocar, né? 9 já não dá mais para dividir por 2 e nem o 49, como a gente já tinha visto desde lá do começo. Então, agora dá para dividir por 3. 49 dividido por 3 dá resto, então não dá. Então, eu permaneço com ele aqui. E 9 dividido por 3 eu tenho 3. Para finalizar aqui, 3 dividido por 3 vai me dar 1. E o 49? Vou dividir ele agora por 7. 49 dá para dividir por 7, que dá 7. Aqui eu vou repetir um que a gente já finalizou. E 7 dividido por 7 me dá resultado igual a 1. E aqui eu já finalizei, certo? E agora, se a gente for observar e a gente for verificar aqui, existe algum número, né? Ou melhor, existe algum fator que foi comum na hora de você fazer a divisão? Como eu coloquei lá no exercício anterior, na hora que eu vi essa aqui, né? Ó, tá lembra? Então, 20 e o 24... Os dois aqui foi comum na hora que eu dividi por 2, tá vendo? O 10 e o 12. Quando eu dividi essa linha aqui também, o 10 e o 12, foi comum entre o 2 aqui, né? Agora já não aconteceu daqui para baixo. E nesse exemplo que eu coloquei? Então, se a gente for observar, nessa linha aqui, o 49 e o 36, apenas o 36 deu para dividir por 2. Então, não foi comum. Na linha de baixo aconteceu a mesma coisa, só o 18 deu para dividir por 2. Aqui, só o 9 deu para dividir por 3. Então, se a gente for observar aqui, não houve o que? Um número que foi comum, né? Não houve ali, na hora de fazer a decomposição dos fatores, um número que foi comum nas divisões aqui que nós realizamos no passo a passo. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, não há, tá certo? Né? Um MDC, tá certo? Não existe ali um MDC, um máximo divisor comum entre os números 49 e 36, tá certo? Então, aqui foi um exemplo para que vocês pudessem verificar que em algumas situações esse número também não pode existir, né? Não pode acontecer. Mas é interessante a gente frisar de que para você calcular o MDC, você precisa encontrar ali o máximo divisor comum entre eles, que é essa a proposta do exercício, tá bom? E aí, agora, para a gente finalizar, vamos fazer um com 3, ó. O 30, 36 e 72. Vamos ver qual é o maior divisor comum entre esses números e vamos fazer lá as barrinhas. Então, 30, 36 e 72. Os três números eu posso dividir aqui por 2. Então, 30 dividido por 2 eu tenho 15. 36 dividido por 2 eu tenho 18. E 72 dividido por 2 eu tenho 36. Mais uma vez, eu posso fazer a divisão por 2. Então, eu tenho 15, dá para dividir por 2? Não, eu permaneço. 18 dividido por 2 eu tenho 9 e 36 dividido por 2 eu tenho 18. Mais uma vez eu faço a divisão por 2 por conta do 18. Então, 15 e o 9 não são divisíveis por 2, então eu vou permanecer. 18 dividido por 2 eu tenho 9. E agora eu faço uma divisão por 3. 15 dá para dividir por 3, que são 5. 9 dá para dividir por 3, que são 3. E 9 dividido por 3, 3. Mais uma vez eu faço uma divisão aqui por 3 para que o resultado aqui chegue, né, igual a 1. Então, 5 não dá para dividir por 3, eu permaneço. 3 dividido por 3 eu tenho igual a 1. 3 dividido por 3 eu tenho igual a 1, tá certo? E para finalizar, agora eu venho com 5. 5 dividido por 5
igual a 1. Então, aqui 1 e 1 que nós já finalizamos. Vamos voltar, vamos analisar agora ali as linhas, tá certo? Então, eu tenho lá 30, 36 e o 72, eles foram os três ao mesmo tempo divisíveis por 2, tá certo? Então, eu vou circular aqui esse número 2. Agora, o 15, o 18 e o 36, os três não foram divisíveis por 2, né, aqui no caso, ao mesmo tempo. Somente o 18 e o 36, então ele não serve. Precisa ser o quê? A divisão simultânea entre os números que a gente estiver trabalhando. Então, se a gente for observar, nessa linha aqui aconteceu essa divisão simultânea entre o 15, o 9 e o 9, quando a gente dividiu por 3, tá certo? Então, aqui eu vou também circular esse 3 aqui. E aqui para baixo também não aconteceu. Quando eu dividi esses dois 3 aqui por 3, eu não consegui dividir o 5, tá certo? E aqui para finalizar. Então, qual é o máximo divisor comum entre esses números? Eu vou pegar os fatores comuns, que foram o 2 e o 3, então, vou fazer 2 vezes 3, o resultado disso vai ser igual a 6. Então, o MDC entre 30, 36 e 72 é igual a 6. Tá certo? Conseguiram compreender? Então, você sempre precisa verificar ali quais são os números que você faz essas divisões aqui simultâneas, para que você consiga ver quem são os fatores que são comuns ali na hora de você fazer uma divisão para você realizar o cálculo, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham conseguido compreender o conteúdo de MDC, ali pelo menos a prática de como você calcula. Compartilhe esse vídeo aí com algum amigo seu que esteja precisando dessa aula. Eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima dúvida. Muito obrigada!